Fala pessoal, prazer recebê-los aqui novamente. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu vim trazer uma atualização para vocês que viram os vídeos anteriores ou que não viram também. Tá aí o convite para vocês assistirem lá. Eu fiz uma série de vídeos aí falando a respeito desse chuveiro aqui, que é o Loren Shower Eletrônica da Lorenzetti. O chuveiro é esse aqui, gente. Eu fiz um vídeo tirando ele da embalagem, tirando ele da caixa, mostrando o que vem, algumas especificações, alguns detalhes aí que são importantes para a gente saber antes de comprar um determinado aparelho. E depois eu fiz um vídeo instalando esse aparelho aqui. No meu caso, eu tive que fazer a troca, a substituição do meu cabeamento e também do meu disjuntor, porque o meu chuveiro anterior é de 6.500 e aí esse aqui é de 7.800, 7.500 aliás. Então eu precisei fazer a substituição. E eu vim trazer para vocês o que a gente achou, quais foram as impressões, o que há de bom, o que há de ruim, e para te ajudar aí numa escolha aí, se de repente você está pensando em comprar esse tipo de chuveiro ou até em outros também, né, para que você tire uma base aí do que vale e do que não vale. Gente, é o seguinte, o chuveiro, como eu falei para vocês, ele é de 7.500 watts, ele é ligado em 220, tá? Ele é um chuveiro bem completo, ele é compatível com DR, compatível com RCBCB, bom, ele tem uma haste de modificação de 20 centímetros e eu vou falar para vocês o que a gente gostou dele. A cobertura do banho é bem interessante, nós gostamos, todos aqui gostaram, ninguém achou ruim. A instalação dele é muito simples, não tem nenhum segredo para com outros aparelhos. Se você utilizar ainda aqueles conectores que eu utilizei no vídeo anterior, você vai ver que a instalação se torna ainda mais simples, tá? A haste ajuda bastante, para quem não tem muito tamanho, gente, ela ajuda bastante, porém, ela poderia ser um pouco maior aí, ou ter opções para estender, se fosse a vontade do proprietário. Mas ela é desse tamanho aqui, vai atender algumas pessoas, para outras não. Ela tem 20 centímetros de tamanho, tá? O fato de você conseguir fazer a alteração da temperatura com ele funcionando é bem legal, viu, né? Então você fica debaixo d'água e vai alterando ali de acordo com o que você der. Eu não tenho muita pressão na minha instalação aqui hidráulica, mas ele atendeu muito bem nesse sentido. Fácil de ligar e desligar, porque ele tem aqui o botãozinho de ligar e desligar aqui, ó, do lado da haste, esse botão de liga e desliga. Então você liga e desliga rapidamente, facilmente, sem muito transtorno, sem muito problema. Esses foram os nossos pontos positivos. Agora, os pontos negativos, que pode ser ponto negativo para uns, pode não ser para outros, pode fazer diferença para uns, pode não fazer para outros, mas pra gente aqui, eles pesaram um pouquinho. Eu tô acostumado, gente, o chuveiro que a gente tinha aqui anteriormente, os outros, eles têm aqui essa queda aqui um pouco mais pesada. Sabe aquele pingo mais pesado que parece que tá fazendo uma massagem? A gente gosta disso. E esse aqui não tem, a queda de água dele é um pouco mais suave, talvez pela questão do espalhamento, e acaba sendo um pouco mais suave, cai aquela água mais levinha no corpo. Então assim, você pode questionar, mas deve ser a sua pressão da água, mas na questão dos meus outros chuveiros, a maioria deles, todos tinham a queda bem pesada. Então talvez a questão do espalhamento aqui, design desse aparelho possa influenciar nisso. Pode não agradar algumas pessoas. Pra gente não, assim, você sente uma grande diferença no começo, mas depois a gente vai acostumando, tá? Uma questão também que pega bastante a minha filha, pega bastante a minha esposa, principalmente, que usam mais, é o chuveirinho. O chuveirinho ele vai conectado aqui atrás, aqui, ó. Eles devem ter apagado com o Photoshop, mas aqui ele tem um chuveirinho que vai aqui, ó, nessa parte alta. E quando você liga o chuveirinho, não para de cair água do chuveirão. Não para. Isso eu acho muito ruim, porque é um desperdício de água. Se a pessoa está usando o chuveirinho, é porque ela quer água só no chuveirinho, não no chuveirão. E isso pode ser por conta também do design. Como ele é curvo, né? Você vê que ele tem um formato aqui de um sorriso aqui, e ele fica bem nessa parte elevada. Talvez, por conta dessa curvatura, a água não tem força suficiente para parar de cair aqui nessa parte mais baixa
e aí continua caindo. Problema de design, né, gente? Aí é questão de estudo antes de lançar o produto. Mas também não pode ser que não desabone para algumas pessoas. Para mim incomoda bastante que tem um desperdício de água. Se eu não estou ligando no chuveirinho é porque eu quero água só no chuveirinho e tudo mais. Bom, pode ser que para vocês também não aconteça isso. Pode ser um problema desse chuveiro aqui, meu especificamente. Uma outra coisa que pega bastante, eu acho que isso aqui é um pouco mais grave até, é quando você vai desmontar ele para fazer a troca, a substituição da sua resistência. Você tem que desmembrar aqui esse corpo aqui, tirar essa parte da frente e aí a resistência está aqui atrás. Gente, o encaixe não é perfeito, é bem ruinzinho de você encaixar e aí pode ser que aquela pessoa um pouco menos cuidadosa, até quem tem cuidado mesmo, mas que não pega o encaixe direito e roda, pode quebrar alguns gatilhos. E quebrando, você prejudica o chuveiro, né? E aí já viu, esse encaixe aqui vai deixar de acontecer. E aí você vai ter que correr para trocar o chuveiro todo praticamente, porque deve ser o olho da cara isso aqui. Isso eu acho muito ruim, deveria ter sido feito um negócio um pouco mais fácil, mais prático, para qualquer pessoa trocar, porque não faz sentido dificultar esse tipo de coisa. Essas são as coisas assim mais escabrosas, tá? Não é nada demais. Uma coisa que pega um pouquinho também, pode pegar algumas pessoas, é que essa mudança de temperatura, quando você faz a mudança de temperatura aqui na haste, ela não é automática. Ela tem um delay. Quando você vira, demora um pouco, né, para aquela água pegar aquela temperatura que está acionada ali, e aí sim que vai cair a temperatura que você colocou lá. Pode não ser a temperatura que você gosta. Aquelas pessoas menos pacientes, elas vão acabar mudando, falando, não tá funcionando e tudo mais. Minha esposa é assim, gente. Não tá funcionando, quebrou o chuveiro. Calma, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, calma, segura. Aí vou lá, com toda a calma do mundo, olha aqui, ó. Ver se está na temperatura que você quer. É assim. Então tem que ter um pouco de paciência com isso. Pode ser desconfortável para algumas pessoas. Gente, de 0 a 10 aí, a gente dá um 8 nele por conta, principalmente, a questão do encaixe. É um grande pecado isso daí. Deve ser um negócio mais simples de ser feito. Não deve ser tão prejudicial se você errar, por exemplo, quebrar alguma coisa porque você errou o encaixe. Isso não é aceitável. A questão do chuveirinho. Poderia ter sido pensado isso, ou colocado o chuveirinho aqui no meio, por exemplo, para facilitar esse escoamento pelo chuveirinho e não pelo chuveiro grande. Então, pecaram nisso daí. A questão da força da água caindo ou não vai variar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então muda de uma pessoa para outra. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Então, completando esse ciclo aqui do chuveiro Lauren Shower eletrônico, ele é o de 7.500 watts de 220 volts, tá? Como eu falei, compatível com energia solar, com DR, é bem completinho aí. Vamos para uma coisa que é bem importante. Eu coloquei esse chuveiro em outubro, no comecinho de outubro, apesar de ter lançado o vídeo um pouco mais pra frente, é porque eu precisava fazer algumas edições, eu não tinha tempo, e aí eu precisei esperar um pouco. Em outubro eu coloquei. Bom, agosto, gente, a nossa conta, vou botar aí na tela para vocês. Agosto a nossa conta veio baixa, a gente teve que fazer uma viagem, a gente ficou um tempo fora, então por isso eu acredito que a conta tenha diminuído. Setembro deu um pico, a gente estava com um friozinho aqui em São Paulo, e aí acabou dando um pico de energia aqui também em casa. A gente gastou 328 no mês, um gasto diário de R$10,60. Já em outubro, nós tivemos um gasto mensal de R$ 294,56 e R$9,50. Aqui eu já tinha instalado o chuveiro, tá? Eu já tinha instalado o chuveiro. Depois, agora o mês fechado com o chuveiro em casa, R$ 252,96 no mês e diariamente R$ 9,03. Teve uma queda superficial, nossa média é 255,63 de média do ano, tá? Contando todos os meses do ano. De novembro para outubro houve uma queda de menos R$ 41,60, tá? Pode variar algumas coisas, gente. O que acontece? A gente aqui tem uma tarifa branca. O que é a tarifa branca? Horário de pico, você paga mais caro pelo quilowatt gasto.
fora do horário de pico você gasta menos. Então se você consome mais no seu horário de pico, você vai pagar mais na sua conta. Se você gasta mais, se as pessoas gastam mais no horário fora do horário de pico, você paga menos na sua conta. Então tudo isso influencia também, tá? Por isso que não dá para fazer um comparativo exatamente e tal. Eu tô fazendo um por cima aqui dessas contas para que vocês tenham mais ou menos uma ideia. A minha percepção e o valor, mas eu preciso exatamente, obviamente, fazer um acompanhamento a mais aí para poder ter uma real ideia de que possa ter mudado por conta do chuveiro. Uma outra questão, vocês lembram, quem viu o vídeo anterior aí, que eu falei que comprei materiais de primeiríssima qualidade, principalmente os cabos, gente. Cabo é um problema muito grande aí que a gente tem para encontrar, existe muita falsificação, existem vários cabos aí de péssima qualidade, mesmo que eles sejam, por exemplo, um cabo de 6 milímetros, mas você compra um cabo de 6 milímetros de uma qualidade inferior, é a mesma coisa que você está comprando um cabo de uma bitola menor, às vezes, porque tem menos cobre ali dentro, a proteção é mais, ela pega fogo, ela pode pegar fogo se aquecer demais, então assim, tem uma série de questões. Toma cuidado então com o cabeamento, presta bastante atenção nisso. Uma coisa que eu citei lá, é que você tem que fazer o dimensionamento do seu cabeamento, do seu disjuntor, tudo certinho para que não tenha problemas na sua instalação. Mas eu não citei que é uma coisa também muito importante, o que vem do seu relógio até esse disjuntor dentro da sua casa também tem que estar dimensionado, tá? Então quem fez a instalação tem que ter feito de acordo com as regras aí. Normalmente fio de 10 milímetros que vai vir e vai chegar até o seu disjuntor aqui dentro da sua casa. Então, tomando cuidado com isso, gente, vocês não vão ter problema. Caso contrário, se vocês têm um chuveiro de uma potência menor e não querem fazer substituição nenhuma, mantenha-se dentro dessa especificação que você está tendo no seu chuveiro. Não use um chuveiro com uma potência maior, porque você vai ser obrigado a fazer o dimensionamento e aí substituir todo o cabeamento e aí gastar um pouco mais, tá bom? Então fica aqui essa dica aí, tomem muito cuidado, esse é um ponto muito sensível, eu quero que vocês entendam, isso é muito sensível isso, porque coloca a vida da sua família em risco, pode colocar seu patrimônio em risco, né? Porque pode haver incêndios e coisas do tipo. Então isso não se brinca. Fico por aqui, agradeço vocês por terem assistido, espero que tenha ajudado, vamos continuar se ajudando. Quanto mais conteúdo de colaboração tiver aqui, eu acho que é melhor, a plataforma importantíssima para isso. Já busquei vários conteúdos aqui e vou continuar buscando. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Coloca para mim aí se vocês achavam que ia diminuir, se ia aumentar, se ia manter a mesma coisa a conta, o que vocês pensavam desse chuveiro novo aí, se ia ter uma grande diferença. E eu achei que ia aumentar, mas se manteve. Gente, muito obrigado, fiquem em paz e a gente se vê num momento breve aí. Abraço.